Conceito: escrita é pensamento refinado. Stephen King. Como bem destaquei na introdução, copyright diz respeito a fazer o uso das palavras corretas para se comunicar com o público-alvo, no intuito de conduzi-lo a uma tomada de decisão. Esse método de escrita aplica as regras de persuasão para influenciar e conduzir alguém a ações específicas. Os principais livros e sites americanos definem copyright como o ato de escrever texto para fins publicitários em outras formas de marketing. O trabalho chamado copy é um conteúdo composto para aumentar a influência de uma marca e, finalmente, persuadir uma pessoa ou grupo a tomar uma determinada ação. A partir do copyright é possível criar outdoors, folhetos, catálogos, letras de jingles, anúncios em revistas e jornais, cartas de vendas, malas diretas, roteiros para comerciais de TV ou rádio, slogan, whitepers, postagem em mídias sociais e outras comunicações de marketing. Os profissionais que se dedicam ao copyright são geralmente conhecidos como copywriters ou simplesmente redatores. Um copywriter ajuda a criar anúncios offline e online, materiais impressos e páginas persuasivas para a web, cartas de vendas, e-mails comerciais, propagandas físicas, postagens em blogs e posts comerciais em mídias sociais. Esses tipos de redatores costumam olhar o trabalho com o marketing de forma mais ampla. São especialistas em comunicação que consideram os caminhos de tráfego, visitas de potenciais clientes, a mecânica da jornada dos usuários, os elementos para a conversão de uma página e etc. São profissionais altamente focados em criar comunicações poderosas para as vendas. O copywriter utiliza técnicas específicas com palavras certas para construir uma argumentação que despertará no leitor a vontade de fazer uma escolha. Essa escolha pode ser a de concordar com uma ideia, entrar em contato com uma empresa, solicitar um orçamento, assinar um newsletter ou diretamente efetivar uma compra. Você pode estar pensando agora, bem, mas para eu vender meu peixe, eu não preciso necessariamente de textos. Logo, não preciso de copyright. É aí que você se engana redondamente. E se você mantiver esse pensamento, acabará perdendo um bom dinheiro com oportunidades que poderia aproveitar, mas que passarão em branco se você não usar bem as palavras. Todo discurso de venda que se preze deve passar por uma construção linguística bem pensada. Deve-se escolher as palavras certas para se obter uma comunicação precisa que cause impacto na sua audiência, que consiga atingir o seu coração. Por exemplo, lembre-se do horário político gratuito. Desculpe por lhe dar esse desgosto dessa lembrança, mas prometo que será útil. Quando um candidato aparece ali discursando para defender o seu plano de governo, ele não está falando aquilo que lhe vem à cabeça na hora. Ele está lendo um texto através de um teleprompter e tem parte da fala decorada. Na maioria dos casos, este texto foi produzido com muito estudo por uma equipe de marketing político, buscando a melhor comunicação para convencer os eleitores de que aquele plano de governo é o melhor para o povo.
Até mesmo quando um governante vai a uma entrevista coletiva, já vai instruído por sua equipe de marketing a dar respostas padrões que já foram estabelecidas. A verdade é que o copyright é um universo amplo, repleto de conceitos importantes que podem elevar e muito as vendas de um negócio. No Brasil, o conceito ainda é relativamente novo. Este método de escrita persuasiva chegou tardiamente no Brasil, provavelmente por causa das características específicas do nosso mercado. Porém, indícios mostram que copyright exista nos Estados Unidos há pelo menos 150 anos. A disciplina tem referências antigas de grandes estudiosos, como os que citei nessa primeira parte. Além de John Emory Powers, Claude Hopkins, temos a figura de Elias St. Elmo Levis, que foi um defensor da publicidade, escrevendo e falando prolificamente sobre o potencial da propaganda para educar o público e gerar vendas. Ao longo das décadas, as dinâmicas de consumo foram mudando e, com isso, o copyright teve que acompanhar essas mudanças. Hoje, em plena era pós-digital, o copyright assume características bem diferentes do que era no século passado, graças aos avanços das tecnologias de comunicação e da ciência, como, por exemplo, o estudo da neurociência através do neuromarketing. O assunto é extenso e exige muito estudo e dedicação, mas pretendo, com este material, esclarecer alguns pontos que darão clareza para você começar a aplicar os princípios de um bom copyright nas suas relações comerciais. A pedra fundamental é conseguir estabelecer uma conexão com o leitor de maneira que lhe desperte a vontade de ler e ouvir o que você tem a dizer. Para ser mais preciso, a sua comunicação deve funcionar como uma conversa, a não ser que você seja um acadêmico envolvido com pesquisas. Ninguém gosta de ler conteúdos frios, cheios de informações técnicas e maçantes no tom completamente impessoal. Dá dor de cabeça só de pensar. A sua comunicação deve ser fluida, a ponto de oferecer a menor resistência possível na mente do seu leitor. É a maneira mais eficaz de manter a atenção dele. Qualquer complexidade pode fazê-lo abandonar a sua comunicação, seja num texto ou num vídeo, e, consequentemente, ela não cumprirá o objetivo que você definiu. Certa vez, fui palestrar num evento em que também estava presente Gary Elias, webmaster do Google. Ele, americano, decidiu usar várias imagens de brasileiros nos slides de sua palestra. O evento aconteceu no Brasil e a plateia era toda formada de nativos. Além disso, usou por diversas vezes o açaí, fruta oriunda do país, como exemplo e analogia para o conteúdo da apresentação. Também estava com uma camisa com estampa tropical, claramente uma tentativa de se conectar com os presentes através do traje. Esse é um exemplo de comunicação certeira, onde se usa elementos familiares para gerar conexão com o interlocutor. Isso deve estar presente no copy. David Ogilvy costumava dizer: se você está tentando persuadir as pessoas a fazerem algo ou a comprarem algo, parece-me que você deveria usar a linguagem delas, a linguagem na qual elas pensam. Isso forma a primeira lição deste livro. Mentalidade Copyright. Próximo capítulo.